para mim, o empreender foi uma liberdade. Então, eu acredito que o empreender liberta. Só que as mulheres, elas ficam muito naquela... mas se eu não conseguir, eu não sou capaz, eu tenho medo. Porque eu também tenho esses medos, né? Então, eu acho que quando tu ajuda uma mulher a se preparar e ela entende o poder que ela tem dentro dela, ela se torna uma mulher muito mais fértil em relação a tudo. Perfeito. Porque ela tá se sentindo bem com ela, então ela vai tratar todos à volta bem, ela vai, né, ter um relacionamento bom, ela vai tratar os filhos bem, ela tá feliz com ela. A estima dela aumenta. Aumenta, exato. Então eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Então quando tu fala legado, não sei qual seria o meu legado, mas eu gostaria muito que as mulheres soubessem do poder que elas têm, Ai, que sabe? legal, E competissem um pouco menos com mulheres, né? Sim. Oi, seja muito bem-vinda ao Xiaoyu Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem, estilo e mentora de mulheres. E eu tô aqui com as minhas amigas, irmãs da fé, sócias de projetos, sejam bem-vindas. Olá, mulheres, eu sou Cis Soares, advogada e estrategista de negócios, e sim, eu acredito que nós, mulheres, devemos viver uma vida plena e próspera, né, Gil? É verdade. E eu sou a Gil Santos, estrategista de marca pessoal, e assim como as meninas disseram, também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Antes da gente começar o episódio de hoje, com essa minha amigona aqui de muitos anos, aquele recadinho. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e principalmente compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio promete, né, Beta? É verdade, estamos aqui com uma potência de mulher, né? Ela que é uma empresária multifacetada e tem muitos a nos ensinar. Eu acredito que vai ser um episódio muito, muito inspirador. Muito obrigada, Su, pela tua disponibilidade. Gurias queridas, eu que agradeço, em especial a Ju. A gente tava falando aqui, né? Nem dá pra dizer quantos anos a gente se conhece, né? A gente revela a idade, mas amigas de infância mesmo. E é um prazer estar aqui com vocês, assim. Legal. Eu tô nessa nova fase também, como cristã. Já faz 2 anos que eu me batizei, que eu me converti. Que lindo. Teremos uma perguntinha sobre isso, spoiler, então. Então é muito bacana, é o primeiro podcast que eu participo que aborda esse Que assunto. tem esse pilar, Exato. espiritualidade, de fato. Como a gente muito estava bom. conversando, né, te apresentando o Xiaoyu. O que é o Xiaoyu, né? Ele tem esse pilar espiritual muito forte. Em primeiro lugar, acredito, né, que a fé é muito importante. Sim. E a partir daí a gente vai alinhando e acrescentando todas as outras coisas, Com né? Todas certeza. as outras áreas que também são importantes. Precisamos também, né? Então, enfim, o Xiaoyu tem esse propósito. Que bom que tu se conectou e tenho certeza que vai ajudar a inspirar muitas mulheres aí de casa. Sim, né? Muito bom. Deixa eu te perguntar, então, Su. Quem é a Su Suelen. Ribeiro? Por trás das marcas. Por trás das marcas. O que te move até hoje? Como que começou a tua jornada no empreendedorismo? Eu quero muito saber. Então, eu sou a Suelen Ribeiro, né? Eu sou empresária, mas eu sempre falo que eu sou administradora por formação, designer de interiores por paixão e empresária por vocação. É muito bom. Na E uma verdade, comunicadora nata. também. Eu tive uma experiência de vida, trabalhei alguns anos na TV. Aqui no Sul, tu não és daqui, né? Não. Mas existe uma rede de TV que o nome é TV Pampa. Já ouvi falar. E alguns anos atrás, alguns aninhos atrás, tinha um programa, na época que as redes sociais não eram tão ativas, né, como hoje. Tinha um programa que ele era sucesso de audiência. Nas noites gaúchas, tava sempre... Sucesso. Era bem bacana. Claro, era uma outra proposta, era um programa de entretenimento e eu trabalhei lá durante 8 anos. Legal. Então, na época, eu era uma menina, eu fazia faculdade, me formei quando eu estava trabalhando na TV e fiquei, então, trabalhei lá. Depois que eu me formei, continuei. E chegou o momento que eu precisei fazer uma transição de carreira. Porque quando eu fui trabalhar na TV, foi um convite que surgiu através de um amigo nosso, né? De uma amiga de um amigo nosso, que foi até quem nos apresentou, eu e a Ju.
E foi uma oportunidade, enfim, surgiu o convite. Nunca eu tinha pensado em trabalhar em televisão. Eu ia te Mas, perguntar que se era legal. algo que tu já Não. visava, assim, porque tu é administradora por formação. Então, essa é a tua formação, administração. Exato. Na época eu fazia, inclusive, a faculdade de administração, né? Então, como administradora, eu trabalhava em banco, trabalhava em escritório, Sim. trabalhava bem nessa área administrativa mesmo, né? Sim. E surgiu esse convite. Eu tava num evento, no coquetel de uma revista, que a gente frequentava, né, Ju? Que era super bacana. E uma das donas da TV estava lá. E sabia que eu era amigo da pessoa responsável pelo evento. E pediu meu contato. Enfim, foi bem aquela situação de estar na hora certa e no lugar certo, né? E o que sim. tu acha que foi, assim, o que chamou a atenção dela? em Eu ti, sempre, assim? eu acho, assim, quem trabalha, não é uma regra, tá? Mas para o programa que eu fui convidada para participar, eles precisavam de beleza, de... Não que ai, sou bela, não. Mas eles precisavam de gente que chamasse atenção, Mas tu entendeu? é, né, Su? Ai, por favor. que Não vamos falar. falar, né? Não, mas, né? Então, assim... Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito Da produzida. aparência. Isso. Perfeito. E eu Sempre. sempre fui uma pessoa muito Sempre, produzida. Hoje assim, eu tô maravilhosa. super básica. Nem fui fazer. Eu mesma aqui, eu não consegui, não tive, infelizmente. Gente, desde que eu conheço a Suelen, ela tá sempre. Ela dorme, acorda, É. produzida, Ai, que maravilhosa. Isso é sempre maravilhoso. impecável. Isso é E maravilhoso. eu acho não. Que legal. Eu Que legal tu acredito. falar sobre isso, Su, porque é importante. É importante. É claro que a Total. gente sabe que não se restringe somente à aparência, mas Não. é importante também. É um pilar muito importante que a gente tem que falar e abre portas. Com né? certeza. É a imagem, Estética né? também, tá? Sim. Mas também abre. Então, Aham. assim como tudo, tem o ônus e o bônus, Sim. né? Perfeito. Então, assim, o lado positivo é justamente esse. Então, eu sempre fui uma pessoa produzida. Eu procuro dizer que eu sou mais produzida do que bonita. Parece, né? E acredito que isso tenha, né? Legal. Eu tava num evento onde tinham muitas pessoas bonitas, mas de alguma maneira, por algum motivo, eu chamei atenção, né? Então, eu acredito que tenha E sido sempre foi assim. muito comunicativa também, né, Su? É. Apesar de ser tímida, É. a gente, quem Olha olha, só. assim, É, não não acredito. imagina. Não Mas acredito. a Su é É. tímida, mas ela sempre se comunicou muito bem. Ela sempre chamou muito atenção em É todos o os lugares porte, que a ela postura ia. também, acredito. Muita né? postura também. Tu tem porte e postura de Miss. Querida. Sempre se vestiu muito bem. É. Sempre chamou muita então. atenção. Olha, eu né? Não, assim, às vezes eu pego as fotos da época e vejo cruz. Mas para a época, a gente incomodava, né, amiga? Mas isso tu também aprendeu lá? Ou tu já tinha todo esse porte? Não, já isso já tinha. Já É. tinha. Ah, Aí sim. daí, a Desculpa. Su foi Miss. Ah, tu foi Ah, mesmo, então, então. pode. Vamos abrir. A gente Forte. se conheceu também participando do Miss Porto Alegre, lembra? Ai, Ju, nem lembrava. É, pois é. Faz pouco tempo, né, amiga? Sabe que sempre Mas- quando perguntam, já participou de Miss, eu digo, não, nunca participei. Tá, gente, ó, é verdade, ela Nunca participou, tá? Não, é que sabe o que é? Amiga eu nunca... X9, fica Ó, vou te dizer... Não tem problema. Mas assim, ó, eu nunca quis participar. Nunca. A minha mãe me obrigava. Sabe aquela coisa? Ai, minha filha é linda, vai. Cara, eu tinha um pavor disso. Então, Por tu ser tímida, né? Então... sabe? Tipo, não sei, eu me sentia confortável. Enfim, mas ok, tá, fui lá. Tanto que eu não falo pra ninguém. Agora, se alguém assistir isso, sim, participei do Miss Porto Alegre. Mais linda, Eu e ela era Miss- sempre Miss se São Marcos. vestiu. Mas eu falo isso porque a minha madrasta, ela é nutricionista, inclusive ela e meu pai moram lá nos Estados Unidos agora porque ela tá fazendo PhD em nutrição. Então é uma pessoa muito inteligente. Mas ela concorreu ao Miss e ela tem esse porte, essa postura que eu falo da mulher gaúcha. Uhum. E ela é uma grande inspiração pra mim. Ela começou a se relacionar com meu pai, eu tinha 16 anos. Então ela é uma inspiração pra mim. E eu não vejo de forma alguma ruim, tipo, uma mulher ser Miss. Claro que não. Entendeu? De forma alguma. Pelo de forma contrário, eu acho alguma. lindo. É um elogio. Quando Mas, eu te falei assim, que tem Mas é que a gente é porte, meio que a gente é empurrada. A gente não é porque a gente Entendi, queria. entendi. E assim, nós éramos muito jovens, né, Ju? É. A gente A tinha... gente continua jovem. É. Não, mas a gente tinha o quê? 16, Continua 17 linda. anos. Uma Aham. gurezinha, sabe? Exato. Então, Sim. é outra... Hoje Sim. em dia, tipo, uma Miss, agora tem os concursos, elas estão muito mais preparadas, né? Sim. Hoje não tem mais o teto de idade. Exato. Então, né? Entendi. Mas, enfim, daí surgiu esse convite. Aí tu E foste pra sim, TV. E eu fui pra TV e daí eu pensei. Daí eu pensei, não, vou aceitar. Por que não? Why not? Aí falei com esse meu amigo, eu digo, ai, o que tu acha? Dele, eu acho que tu vai lá, conversa. Tipo, vê como tu te sente. Aí elas me chamaram, daí a Cristina Gadré me ligou, enfim, a gente ficou conversando um tempão, porque
enfim, tinha curiosidade, fiquei curiosa, né? E fui fazer um teste. E daí, no que eu fui fazer o teste, fui aprovada, digamos. Daí, quando eu fui aprovada, porque assim, quando ela me convidou pra fazer o teste, não queria dizer que ela queria me contratar, ela queria entender como que eu ia me portar frente às câmeras, né? Perfeito. Aí eu fiz o teste, e daí, uma semana depois, ela me ligou. E daí eu digo, gente, agora? Ai, agora eu vou. Agora eu vou. Daí eu digo, bom, é uma oportunidade, né? Perfeito. Muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade. Eu não procurei essa oportunidade, literalmente bateu na minha porta. Então, eu não sou uma pessoa que perca oportunidades, né? Perfeito. Então, é um caminho, Tu foi vamos mesmo lá. tendo esse perfil mais tímido, como a Ju falou. Total. Olha só a importância de ser ousada, né? E a coragem não é a ausência de medo, né? Então... Eu sempre fui, assim, com certeza eu tenho alguns medos, né? Mas eu sempre fui destemida, no geral, né? Perfeito. Então, assim, seja pra praticar esportes radicais, por exemplo, hoje eu já não faço mais, mas, tipo assim, eu nunca tive medo de várias coisas, então, assim, o medo não. Mas, com certeza, eu tinha o receio do julgamento alheio, né? Até porque. Sim. Hoje a exposição, né? Não, e hoje, assim, tu pega o teu celular, tu faz um stories, enfim, tu grava um vídeo, se tu não gostou, tu apaga, se tem alguma coisa que te incomoda, tu passa um filtro, e tá tudo bem. Antes a gente não tinha nenhum celular pra fazer esse tipo de teste pra te ver. Então tu via na hora ali como tu se saía, né? Mas foi maravilhoso, porque com certeza eu tive muitos desafios na televisão. Sim. Porque eu realmente, assim, eu entrei sem saber absolutamente nada. Nossa, E no muito bom. início eu não conseguia nem falar direito, porque eu tinha vergonha. Não é vergonha, eu tinha medo de falar alguma coisa Errado. errado. Ou prejudicasse tua imagem. ou emitir uma opinião, assim, eu não. Sim, porque tu Sabe? só ia ver depois quando tivesse no ao vivo, né? Exato. Enfim. Daí fiz vários cursos de oratória, de comunicação. Bacana. Muito bom. Aí comecei a me desenvolver. Eu digo, não, já que eu tô aqui agora, eu preciso estudar para, né? Que legal. Então eu conciliava a TV com a faculdade e com Os cursos. os cursos esses de comunicação, oratória, fono. Aí, pra te trabalhar na TV, na TV Pam, pelo menos era assim, a gente tinha que fazer um curso de. Ah, o CIP. Era o curso de radialista Isso. e apresentadora. Olha Até só. a carteirinha. Pra ter a carteirinha, exato. Tu também trabalhou na TV, né, Sim. Ju? Sim, tu é jornalista. Mas na época, assim, eu lembro que eu não sabia, mas e foi super bom, porque daí eu consegui desenvolver algumas técnicas que eu não tinha. E uma dica que a minha produtora sempre me dava, pra nós todas, era assim, vocês se assistam pra ver o que vocês podem corrigir, porque quando a gente tá aqui Legal. conversando, às vezes a gente fala alguma pronúncia errada e não se dá conta, a gente só se dá Vício de conta. linguagem, né? Exato. Então, eu comecei a fazer isso. Então, o programa a gente gravava à tarde e ao ar de noite. Bom, fiquei 8 anos na TV Nossa, e chegou um bastante momento... tempo, né? Bastante tempo. Mas chegou um momento que eu, tipo, ai, não quero mais, sabe? Por quê? Óbvio que eu sempre fui muito grata às oportunidades, mas nunca foi um desejo ser apresentadora. Sim. Então, chegou um momento que, tipo assim, tá, ok, já fiz tudo que eu queria fazer. E agora, né? Aquele Sim. vazio que a gente Sim, tem às vezes. Sim. Mais tarde eu fui entender que eu era Deus, né? Exato. Mas eu fiz uma transição de carreira. Eu, já formada em administração, eu comecei a fazer uma pós-graduação em arquitetura de interiores. Que legal. Eu fiz um curso de decoração, ainda na TV, né? Eu nunca mudei sem ter uma estratégia. Eu sempre planejei de alguma maneira, mesmo que às vezes o planejamento saia totalmente fora do controle. Então, o que eu pensava? Bom, eu vou aproveitar essa popularidade que eu tenho da TV, porque na época a TV Pampa ela funcionou como uma lupa. No Rio Grande do Sul, hoje a gente tem o quê? 2 milhões de habitantes. Então, as pessoas que apareciam eram as pessoas que estavam na TV, nas colunas sociais, que eram jornais, revistas. E, enfim, se tu pagasse alguma propaganda, algum outdoor, alguma coisa, né? Então, eu Ou tinha... as revistas que existiam também. ou as revistas da sociedade, né? E todas essas nós já estávamos, né? Aí eu pensei, gente, eu vou aproveitar essa popularidade que eu tenho e vou direcionar para o meu próximo... Um estrategista, né? Muito bom. Legal. O Ellen sempre foi muito visionária. Visionária, eu ia falar agora. Desde que Visão. eu conheço. Mas assim, ó, eu nunca fui afobada e eu nunca...
eu sempre dei passos firmes. Nunca fiz algo, tipo assim, vou ir, Na vou ver. afobação, né? Tipo, no calor da emoção. Não. Então, se eu tomo uma atitude em relação a qualquer área da minha vida, ela foi muito bem pensada. Show. Pode ser que dê errado, pode ser, mas também pode ser que dê certo. Mas assim, se der errado, não foi tipo assim, não, mas você não pensou. Não, eu pensei muito e repensei e virei do avesso, né? Então eu fui. Daí, antes de sair da TV, eu comecei a fazer esse curso de decoração e depois essa pós-graduação. E essa influência veio porque eu tenho uma tia arquiteta, na época eu tinha casado, legal. daí eu tinha feito casa, aquela coisa que a gente começa Sim, a gostar. E é uma delícia, né? É uma decoração delícia, maravilhosa. adoro, sabe? E eu fiquei muito na dúvida, porque eu acho engraçado, eu tinha 28 anos na época, hoje eu tenho 39 já. Nossa, não parece. Já passou. Mas eu lembro que na época eu pensei, eu tenho que ser muito estratégica e acertar, porque eu não posso mais errar. Olha só, tipo, né? Porque a gente vem eu não sei que idade vocês têm, gurias, e nem vou perguntar pra não se confundirem, mas, tipo assim, da minha geração é aquela que os pais, eles eram uma coisa a vida inteira, né? Sim, Os avós era sim. uma coisa a vida Tu inteira. tinha que chegar nos 30 com a vida resolvida. Exato. Isso. Então, e tinha aquela coisa, assim, até na época da faculdade, se tu fazia muito estágio, por mais que, o estágio era até 2 anos, se Era tu mal ficava visto. pouco tempo, era tipo, não, mas ela não para em lugar nenhum, Aham, sabe? aham, Era aham. mal visto. Aham. Então, eu pensava assim, bom, vou fazer essa mudança, mas eu não posso errar, porque eu já estou com 28 anos. Imagina. Sim. Adolescente. Mas aquilo foi só o começo, assim, né? Que Porque legal. aí eu saí da TV e fui direto assinar um espaço na Casa Cor. Imagina, Nossa. a experiência que eu tinha eram as minhas casas. Imagina, muito ousada, né? Na cara e na coragem. Muito bom. E aí, só que o que acontecia? Eu sempre, modéstia à parte, tive bom gosto. Então, eu tinha bom gosto para escolher as coisas. Só que trabalhar com interiores é muito mais do que tu ter bom gosto, né? Então, por mais que eu tivesse feito um curso de decoração e tivesse feito a pós de arquitetura de interiores, eu precisava de muito mais Técnica. know-how e técnica na área, né? Aí eu mergulhei, assim, Aí eu comecei a fazer arquitetura como segunda faculdade. Mas aí ficou muito difícil conciliar com o escritório, porque eu já trabalhava, já tava na Casa Cor. Tipo assim, a vida, sabe aquela coisa? Tu pega o bonde andando, literalmente, e tu tem que entrar no bonde, né? A bicicleta não pode parar de rodar. Aí, tu não pode parar de pedalar, literalmente. Aí eu comecei daí eu vi que na arquitetura, aqui é uma faculdade maravilhosa, só que ela é uma faculdade que exige muito pós. Então, a administração, tu vai lá, estuda, faz a prova e deu. A arquitetura, tu tinha muito trabalho para entregar de uma semana para outra. Bom, chegou uma época... O sonho, meu pai, olha só que interessante, meu pai é administrador por formação, ele é empresário, enfim, e ele fez a arquitetura por paixão, mas ele não conseguiu concluir justamente por causa disso. Eu já era Acredito. grandinha, a vida dele já tava Trabalhando. Com certeza, ele bombando, colocava e vocês ele- pra fazer as maquetes. Eu ia ele falar, pagava imagina. pra fazer maquete, ele pagava pra fazer maquete dele, chegou no ponto que ele falou, meu Deus, eu não tô conseguindo me dedicar. Foi o que aconteceu comigo. Mas que engraçado. Daí chegou uma época, assim, eu nunca... Em modéstia à parte, meu pai tem um ótimo senso estético. Mas é que isso é muito bom, isso facilita Legal. muito, né? Aham. Mas chegou uma época que no meu escritório, eu tinha 4 pessoas trabalhando comigo e tava todo mundo finalizando uma maquete pra entregar na aula. Eu digo, não, essa mão de obra tá Não dá, não essa dá. faculdade tá saindo muito mais cara do que... É. Enfim, aí eu tranquei a faculdade e fui fazer um MBA em arquitetura de luxo em São Paulo. Era um MBA que existe ainda, é uma universidade que eles criaram, a Universidade do Luxo, tá? Do Roberto Miranda. E ele fez uma turma para quem não morava em São Paulo. Porque geralmente pós-graduação e tal, é toda semana. Toda né? semana. Ou no máximo uma vez a De cada 15 dias. é. Então ele criou essa pós-graduação, que era uma vez por mês, um final de semana. E a cada 4 meses, tu passava 5 dias em São Paulo. Era de quarta a domingo o dia inteiro. Aí eu digo, bom, é aqui, né? Aí fui. Fiz 2 anos de pós-graduação e era maravilhoso, porque o que eu aprendia num final de semana, eu chegava e aplicava. Legal. Então, a arquitetura ela é muito boa, mas ela te ensina pouco de interiores. E como eu trabalhava com interiores... Antes disso... daí, no primeiro ano que eu fiz, que eu fui pra Casa Cor e tal, eu fui fazer um curso em Milão, no Instituto Marangoni. Daí, eu fiz design de interiores lá. Bacana. Foi um curso rápido, mas imersivo, Sim. sabe? Então, foram, assim, alguns meses
que era aula manhã, tarde, noite, manhã, tarde, sabe? Então, era muita coisa pra gente conseguir cumprir a carga horária num menor período de tempo, né? Então, também foi muito bom. Aí, eu comecei, daí depois emendei uma outra pós em arquitetura hoteleira também, lá em São Paulo. Porque na arquitetura hoteleira, claro que adoraria fazer um hotel, mas na arquitetura hoteleira tinha muitos módulos de arquitetura comercial. Então, não precisaria fazer uma pós em arquitetura comercial. Sim, né? tu utilizou Perfeito. disso. E pra mim aquilo foi maravilhoso, foi uma chancela. Eu acessei muitas pessoas, fiz muitos amigos, então não foram só as aulas. Eu frequentei lugares que talvez jamais eu tivesse ido, eu conheci lugares e pessoas que talvez eu jamais tivesse conhecido, então foi um muito bom. investimento que valeu muito a pena. Que E legal. durante alguns anos pra frente, né, existe uma feira em Milão, que é a Salone del Mobile, né? Que tem a Design Week lá de Milão, que é onde eles lançam as tendências em móveis pro mundo. Então, todo ano eu ia na tal da feira e fazia um curso rápido. Então, assim, ó, foi Legal. muito bacana. Paralelo a isso, a minha rotina era assim, eu saía de casa e ia visitar a obra. Da obra eu ia pro escritório, enfim, trabalhava, ou atendia cliente, ou papapá. E final do dia eu ia pra Casa Cor. Porque a Casa Cor é uma mostra de arquitetura, que a ideia é tu mostrar o teu trabalho, mas tu também estar lá Estar pra te presente. captar cliente, Sim, né? fazer aquele Então, são network, duas né? coisas. Por que eu fui direto pra Casa Cor, na Coragem também? Porque, primeiro, eu trabalhava num programa de entretenimento. Então, eu precisava mostrar pras pessoas Que agora era diferente, que agora né? era diferente e mostrar para as pessoas olharem, ó, eu que fiz isso aqui, sabe? Aham. Porque é complicado no início da tua transição de carreira que tu não tenha um cliente real, assim, e tu possa divulgar, né? Então, essa era a minha rotina, então era, E tu já usava as redes sociais pra isso? sim, tava no início do Instagram Legal. e eu comecei a comunicar nas redes sociais tudo que eu fazia. Pra Perfeito. justamente, porque o que era o mais normal, quando as pessoas chegavam na Casa Cor e me olhavam, ué, mas tu não era apresentadora de TV? O que tu tá fazendo aqui? Sim, então, papapá. Então eu entendi que eu precisava ir comunicando, entendeu? Perfeito. Porque Muito bom. quem me acompanhasse ia saber da transição, quem não me acompanhasse, ó, segue lá, que lá. Comece por aqui, né? Aham, Sim. perfeito. Então foi super bacana. Aí tá, perfeito, essa era a minha rotina. Na obra, é gesso, é pó, é isso, aquilo. Aí. Nossa, eu não te imagino. Toda cheia de gesso. Não, então assim, ó, eu sempre, ao mesmo tempo que eu sempre gostei de me produzir, eu sou uma pessoa básica e prática. Perfeito. Então, eu sempre eu adorava roupa de couro. Então, eu colocava uma roupa de couro, uma blusinha básica, ia pra obra com um sapatinho baixo, porque na obra a gente não pode Sim. usar salto. Chegava no escritório, daí já, no carro, já trocava o sapato, passava um lencinho umedecido na calça. Sempre que couro, né? Perfeito. E eu tava perfeito. sempre bem vestida. E daí, às vezes, tava assim, no dia a dia, né? Ai, com um coque, chegava pra Casa Cor, soltava o cabelo, passava um lápis, um batom e eu tava pronta. E eu comecei a fazer, paralelo a isso, eu sou daquelas que, se eu gosto de uma roupa, eu quero uma de cada cor. E eu comecei a fazer algumas coisas pra mim. Que, tipo, eu queria alguma coisa diferente, não achava, enfim. Aí começou a função dos coros. Os coros. Que legal. Então, daí nossa. começou bem aquela história. Ai, que lindo! Realmente, tudo pra ti, tu pega uma oportunidade Pega ali, uma tu vê oportunidade. uma... Sempre Aí era aquela combinado. coisa, Legal. tipo, ai, que Muito linda bacana. essa casa de onde é? Eu que faço. Aí começou, daí paralelo a isso, eu comecei então a produzir. Na verdade, eu comecei, daí, tipo, por exemplo, a Ju falava, ai, que linda tua calça. Deu, eu que faço, posso incomodar pra ti se tu quiser. Daí a Ju provava a minha calça pra eu ver se a minha servia nela, se tinha que ser um número maior ou menor. Aham. Daí ela escolhia a cor e encomendava. Comecei assim. Aí, enfim, daí né, eu tenho duas irmãs e um irmão, né? E uma das minhas irmãs, na época, ela estava estudando para concurso. Aí eu disse pra ela, olha, enfim, ela começou a me ajudar a produzir isso. Porque daí também eu não Assim, ia não ia conseguir. conseguir tudo, né? Então Imagina. eu usava. Resumo, teve uma Casa Cor, eu fiz 5 anos Casa Cor. Uma das Casa Cor, eu fiz uma barbearia, que eu já estava fazendo barbearias, e eu fiz um camarim. E nesse camarim, Lindo. eu Lindo. pendurei
meia dúzia de peças, que era o que eu tinha. Ai, meu Deus, as pessoas compraram as peças. Não, daí a recepcionista, quando as pessoas... Porque todo espaço, tu tem que ter uma recepcionista, né? Aham. Aí, pra recepcionista apresentar o É lindo, espaço. adoro Daí eu essas falava, ó, tu disse que o espaço foi eu que fiz, que inclusive eu também estou fazendo agora essas roupas de couro. E quem se interessar, tu dá o cartão. Daí ela dava um cartão meu que tinha o número da minha irmã. Uhum. Porque daí a minha irmã Já atendia. essas Já fazia clientes. comercial ali. Daí a minha irmã atendia na casa dela. Ela morava numa cobertura. Uhum. E daí os quartos eram em cima, embaixo era a sala, a cozinha. E tinha um escritório, o gabinetezinho dela, né? Aí nesse escritório a gente colocou, tipo, Um ateliê. uma grade. Ah, Era sim. tudo preto. Daí tinha todos os tamanhos. Daí não era mais as minhas roupas que as pessoas provavam. Sim, já começaram a provar. Enfim, aí, graças a Deus, o negócio começou a ir em paralelo, sabe? Começou, legal. daí eu usava todo dia, daí sim. E assim, ó, Casa Cor tem evento toda hora. E como Isso. eu tava recém na área da arquitetura, eu ia em todos os eventos de loja pra conhecer os materiais, os profissionais, tudo, entendeu? Que Então, legal. assim, e foi muito bacana. Aí teve uma época que me contrataram pra fazer um salão boutique, eu fiz o salão. E aí tinha saído da Casa Cor, já tava ruim pra minha irmã atender na casa dela, porque daí tava começando a ir pessoas que a gente nem conhecia. Daí já, né, Sim, entra na sim, intimidade, não, muito entrou na intimidade, casa, é. né? Porque no início eram as conhecidas. Aham. Depois começou uma galera Crescer. assim, foi crescendo. Aí eu fiz um salão boutique no bairro Bela Vista e eu perguntei pra minha cliente se ela me alugava um espacinho na recepção pra eu colocar uma arara com roupa de couro. Aí ela me locou, foi super bacana. E pra mim era ótimo, porque era o salão que eu tinha feito, que era numa baita de uma esquina, tipo um salão enorme. Uhum. Desde a época da TV, eu sempre eu não lavo o cabelo em casa, tipo, lá atrás, então eu continuei com essa relação com o pessoal Sim, do salão, do salão. né? Então, essa minha cliente, ela abriu um salão, vieram profissionais e eu comecei a frequentar, porque ela levou alguns profissionais que me atendiam pro salão dela, sem intervenção minha. Ela foi lá, chamou e tal. Então, eu tava sempre no salão. Aí, eu tinha as araras ali com as roupas, as clientes chegavam, algumas olhavam, outras não, porque estavam sempre atrasadas. Aí, daí veio a estratégia, né? Eu digo, não, calma aí. Eu vou ter que comissionar esses profissionais Pra eles pra eles buscarem. deixarem a cliente olhar. Uhum. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu dava 10% de comissão pra todo profissional que indicasse uma Beleza. cliente dele. Legal. Então, claro, eu Muito já tinha... visão empreendedora isso, porque Nossa, muitas muito. pessoas são aqui e Muito. não querem abrir pra sim. depois retornar. Então, essa questão da comissão maravilhosa, né? Acham que estão perdendo, né? Exato. Não, Foi- muito. E era muito Retorno. bom, porque daí tu entende? Era tipo o salão que eu tinha feito, as roupas que eu fazia também, então tava tudo ali. E daí, assim, ó, a manicure vendia pra mim. Às vezes a manicure ganhava em comissão Olha só. Uau. mais do que ela ganhava no Todo mês. mundo saía ganhando. Todo Nossa, mundo. muito Que legal bom. ouvir a tua história, Su, porque... Bom, eu sou apaixonada por histórias, né? A gente sempre fala isso, que há poder na nossa história, Claro. né? Pra tudo. E eu vejo na tua história, primeiro, a importância da marca pessoal. Porque Com certeza. independentemente do que tu faça, a gente até falou isso no episódio Uhum. anterior. Independentemente do que tu faça, as pessoas vão literalmente comprar a ideia porque é o teu nome, né? É a tua entrega, é a tua excelência ali em Exato. jogo, independentemente do produto ou serviço. Eu acho isso muito legal. Porque talvez quem olha de fora, olha, tá, mas peraí, o que a Su faz? Ela tá fazendo um monte de coisa, mas na verdade, tudo se conecta. Tudo se conecta. Porque é a tua história ali sendo contada e tu vendo a Exato. oportunidade e tu fazendo daquilo Eu realmente. sempre fui muito disso, Que assim, legal. de ver a oportunidade e às vezes eu criava uma oportunidade, entendeu? Eu sempre fui muito Perfeito. estrategista, assim, também, É né? estar atenta, né? E É. eu vejo também o quanto tu buscou se capacitar e Muito, profissionalizar. Muito. Porque hoje a internet isso é muito bom, mas também tem um lado negativo de dar voz para muitas pessoas. E as pessoas às vezes estão lá com milhões de seguidores, mas não tem uma capacitação, não tem uma profundidade, não tem uma capacidade técnica, que é técnica. importante Sim, são também. pessoas muito rasas, né? Isso. E Então- assim, e eu entendo, e hoje, enfim, isso foi algo que me ajudou muito, esse meu posicionamento, e até em relação a pessoas próximas, porque eu escutava muito assim também, ó. Tá, mas não tá dando certo na arquitetura? Vai fazer roupa? Quem faz tudo não faz nada. Tem muito disso. Sabe? Daí sempre eram quem faz tudo. Cara, deixa eu fazer Aham. as minhas coisas. Claro que se eu fosse... Eu sempre falo uma coisa que é...
É teu primeiro filho agora? Aham, meu primeiro filho. Eu sempre falo uma coisa que é relacionado à maternidade. Eu não tenho filhos, né? Mas os negócios, as minhas empresas, elas são que nem crianças. Talvez se eu tivesse tido tudo junto, eu não ia dar conta. Sim, Tá? perfeito. Eu ia precisar de uma super rede de apoio. Mas eu comecei uma de cada vez. Nossa, eu perfeita essa comecei- analogia de comparar Elas igual se são fosse filhos. Porque o que acontece? Tu vai ver agora com teu bebê. Num primeiro momento, tu vai fazer tudo por ele. Daqui um pouco ele já vai estar comendo sozinho, com a tua supervisão, mas ele vai estar comendo Sim. sozinho. Ele vai tomar banho sozinho. Ele vai Perfeito caminhar isso, sozinho. gente. Nunca vai sair da tua supervisão. Mas vai ter um momento que ele já vai seguir Caminhar. o rumo, caminhar. Tu vai ter ali a tua rede de apoio, enfim. E com o know-how, com a experiência que tu adquiriu do primeiro, com o segundo, tu já tá muito mais fácil. Exato. E assim só vai, né? Daí, quando o primeiro já tá um pouquinho maior, tu dá mais atenção pro Aham. segundo. E já mais experiente, Claro. com muitos processos já adiantados, né? Exato. Perfeito, eu nunca Nossa, tinha parado pra muito pensar bom. essa Muito bom. analogia. Perfeito. E é assim que eu falo. Então, assim, os meus negócios Uau. são como filhos, assim. É uma escadinha, não são trigêmeos. Assim, não nasceram todos juntos, né? Perfeito, legal. Enfim, daí paralelo a isso, daí eu lancei depois uma linha de produtos pra cabelo, que daí Bronzeamento. de também. bronzeamento, daí assim, a linha de cabelo foi também, eram uns clientes meus na época da TV, que eles Nossa, muito bom. eles investiam pra eu fazer Gente, a Suelen, ela viu a publicidade. oportunidade em absoluta. Mas olha só, Como é bom tu ter uma Tudo. boa reputação e uma imagem muito forte. Gurias, Porque tudo. Assim, isso é algo, que bom que tu tocou nesse assunto, porque assim, não é nem a imagem, além da imagem forte, é tu ter a reputação. É isso. Ninguém pode falar, eu sou uma pessoa muito íntegra. E eu tô Uau. falando isso, né? Óbvio que a gente não precisa ficar falando, mas porque eu tenho relações comerciais lá de 15 anos atrás que estão legal. comigo até hoje. Sim. Sabe? Por quê? Porque eu sempre fui. Eu sempre entreguei mais do que me contrataram. Perfeito. E isso serve para pessoas, para funcionários, para empresas, sabe? Eu nunca fui uma pessoa medíocre, né? Que é a média, mediana. Eu sempre fiz mais do que esperavam. Eu sempre antecipei problemas. Eu sempre fiquei até mais tarde. Eu sempre entreguei mais do que pediam. Em todos os trabalhos. Eu saí da TV Pampa de portas abertas. Foi muito legal. Fizeram uma homenagem incrível. Depois, anos depois, volta e meia, ainda, Su, abriu uma oportunidade. Quem sabe tu vem. Eu digo, não, obrigada. E hoje eu indico pessoas, inclusive para as minhas diretoras, para trabalhar na TV. Que legal. Então é muito legal. Assim, inclusive, até a menina agora que tá no Jornal da Pampa, fui eu que indiquei. A que estava antes, fui eu que indiquei. Sabe? Porque, Bem tipo legal. assim, eu tenho portas abertas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito honesta, muito íntegra. Perfeito. Sabe? Uma Em relação a imagem tudo. E como isso é importante e relevante falarmos. Muito relevante. Muito. Porque esse meio, né, o meio que a gente vê de influência e tudo mais, a gente vê principalmente agora, né, o que as pessoas não se corrompem, seus princípios e Nossa, seus aham. valores por dinheiro, É. pela ganância, pelo poder, né, e tu tem uma pessoa que tem visão, mas nunca passou por cima de ninguém, né, e eu tenho propriedade pra falar porque eu te conheço há muito tempo. Nunca passou por cima de ninguém, nunca foi desonesta com ninguém, nunca precisou disso pra chegar onde está. Exato. E uma coisa muito bacana, que são os princípios bíblicos, né? Existe uma hierarquia em tudo quanto é lugar. Perfeito. Então, eu sempre respeitei hierarquias. Nossa, Uau. muito bom. Entende? Então, sabe? Quem é o meu superior sempre vai ser meu superior. Tu sabe Perfeito. que no episódio anterior a esse foi falado muito sobre isso. Sobre a ordem, hierarquia, respeitar. regras. Isso, muito exatamente. importante, isso é muito E a importante. gente vê que mulheres de sucesso seguem isso. Então é verdade. muito importante a gente pontuar aqui para as meninas, para as mulheres que estão nos assistindo, que realmente ter noção, né, do lugar, do nosso lugar, aonde nós estamos, é muito importante. Não é humildade. não, além de ter noção, é assim, ó, tu tem que te colocar no teu lugar. Começa aí. Sabe? E às vezes as pessoas usam isso como, ai, não, calma aí. Eu me coloco no meu lugar, tu te coloca, cada uma se coloca no seu lugar pra ter hierarquia. Não é se desmerecer. Não. As pessoas confundem, né? respeitar. Eu estou Exato, me respeitar. Tem aquela desmerecendo. expressão, né? Humildade não é pensar menos de si mesmo, não é se diminuir, é pensar menos em si mesmo. Então, É. assim,
É muito sobre isso, né? E algo também que eu posso, que muitas pessoas não gostam, e por muitas vezes eu também não gostei, mas eu sou uma boa ouvinte. Uau. No sentido de, se tu vens me chamar a atenção, se tu é meu superior, obviamente, claro. né? Não tô falando hates. Sim. Mas assim, se é uma pessoa que eu respeito e ela vem me repreender por algo, às vezes eu não gosto e não concordo, mas eu escuto. Uau. E eu vou refletir sobre aquilo e vou tentar entender por que que eu acho que eu não estou errada e o que, sabe? É muito importante Então eu tô isso. muito honesta em relação a isso, assim, eu sou muito... até sou meio chata em relação a essas coisas, sabe? Acho que um pouco é do meu signo, é característica, eu sou virginiana. Pela muito ordem, né? bom. Mas a gente fala muito sobre isso aqui. Isso que tu falaste, de receber feedbacks e de ser confrontada, é uma característica de mulheres maduras. Sim. Porque a gente tem que gostar de ser exortada, que eu falo, né? A mulher imatura, aquela mulher que ainda tá ali, ela não gosta de ser confrontada, né? Ela não gosta, ela fica magoada por qualquer Sim. coisinha, ela fica... Então, uma mulher verdadeiramente madura é essa mulher que, não, peraí, eu sei que isso vai contribuir pro meu crescimento, então vamos Sim, lá, né? Muito bom. E Su, tu falaste brevemente, né, sobre a fé, né, sobre a Sim. questão, tu citou ali princípios bíblicos, enfim. Tu acha que é possível aliar fé com o empreendedorismo? Com Fala um pouco mais sobre certeza. isso, conta um pouco da tua espiritualidade, tu tem fé, enfim. Totalmente. Eu me converti, eu me batizei há 2 anos. Ai, que Há legal, uns 2 anos e meio. que lindo. Foi muito bacana. E foi num momento que eu não estava nada bem. Infelizmente, assim, eu tenho... meu pai já é falecido, então, na minha infância, ele frequentou o centro espírita. Depois, ele foi pra igreja evangélica. Só que ele ia numa igreja, que eu não vou citar o nome, que eu achava que eles faziam uma lavagem cerebral nas Infelizmente pessoas. isso tem, Existe, é. infelizmente. E eu fiquei com uma certa resistência desse tipo de igreja, Aham. da igreja evangélica, porque eu ia com ele, eu presenciava e era bizarro, assim, sabe? Aham. As pessoas, às vezes, era uma coisa tipo assim, se tu não der o teu dinheiro, era muito dinheirista, né? E eu fiquei com Infelizmente. esse preconceito, digamos assim. Então, continuava indo lá no centro espírita, tomava um passe, que também é uma doutrina que eu Aham. acho bacana, né? Eu não gosto de falar mal de nenhuma Sim, religião. perfeito. religião. Respeito todas, Todas, tá? Perfeito. Mas eu ia, assim, no centro espírita e era super bacana. Daí tu ia lá, tomava o passe, daí tomava a água que tinha o passe, enfim, fazia tudo certinho. A minha mãe começou a frequentar uma igreja batista. E, eventualmente, eu ia com ela. E daí teve muitos momentos da minha vida, eu tinha uma tristeza. E era uma tristeza confrontada com, tipo assim, nossa, mas tu tem tudo. Como é que tu não é feliz? Então, tu é casada, tem uma condição boa, tu estás na TV. Ou quando eu saí da TV, tipo, tu, sabe, tu tem sucesso. Como que tu não é feliz? Eu digo, gente, eu não sei. Eu tenho uma tristeza. Eu tinha, às vezes, sabe, em alguns momentos, eu digo, nossa, nada me preenche. Perfeito. Muito bom. Aí tive, por muitos momentos de tristeza, assim, um pouco depressãozinha, assim, sabe? A minha mãe me levava na igreja, eu abria a Bíblia, lê o Salmo 91. Né? E ninguém tacava com a Bíblia. E teve uma época muito interessante que eu tava tendo, tipo, umas crises de pânico, sabe? Nossa. E eu acordava de madrugada, assim, muito ansiosa. E eu levei minha mãe pra dormir comigo na minha casa. E eu acordava e ela, digo, mãe, eu tô me sentindo muito mal, eu tô ansiosa, eu tinha vontade de vomitar, assim, de nervosa, sabe? E ela começava a abrir a Bíblia de madrugada, assim, a gente começava a orar. Aí eu comecei E aquilo me confortava. Uau. E tá, perfeito. Mas ok, melhorei, ok. Sempre então orava, tinha lá os salmos, isso, aquilo. E eu nunca tinha o entendimento da Bíblia. Ela falava, lê a Bíblia. Eu às vezes abria e não entendia nada, sabe? Hoje eu acho... Normal. Não, mas assim, eu Super realmente normal. não entendia nada. Aí, eis que um dia eu estava indo viajar. Todo meu aniversário eu sempre viajava. E aquele ano eu tava assim, muito triste. No meu aniversário sempre... Hoje não é mais assim, mas durante muito tempo eu ficava triste perto do meu aniversário. Dava uma tristeza e tal. Não sei se é porque meu pai já tinha falecido e aquilo... Aí eu fui viajar. E eu, essas livrarias de aeroporto, tinha uma Bíblia, que o nome era assim, a Bíblia da Mulher que Ora. E a Bíblia era uma sim, a capa Bíblia rosa, rosa. linda, de couro. Era um corino, porque hoje a minha Bíblia virou... E eu sempre comprava um livro pra levar pra ler na viagem, né? E eu comprei a Bíblia. E aquela Bíblia foi sensacional, porque ela tem passagens dentro dela que explica alguns versículos. É muito fundamental diz isso. tudo, né? Muito.
Só que é um estudo que eu achei, tipo assim, então eu abria aleatoriamente e daí pegava lá, é a mulher virtuosa. Daí explicava algumas coisas, o que a mulher virtuosa faz, o que ela não deve fazer. E eu comecei a entender aí a Bíblia. Então eu saí do Salmo, que era sempre o Salmo 91, o Salmo não sei o quê. E era o 69, já sabia de cor. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a me interessar, porque daí tinha era quase que uma tradução, entendeu? Sim, perfeito. E essa Bíblia é muito voltada pra mulher, né? Muito Então, pra ela mulher. é Então é muito maravilhosa. prática pra nossa vida, né? A Muito Bíblia ela tem que prática. ser prática, né? Se fica só no campo das ideias e teoria, não, tem que ser muito O prática. evangelho é prático. Né? E eu sempre Sim. recomendo também Bíblias que tenham comentários, que tenham uma tradução mais facilitada, né? Isso é Essa fundamental. com comentários pra quem está iniciando. É melhor, É né? muito bom. E aí, então, ali tu começou a tua caminhada, Ali assim. eu comecei minha caminhada. E foi uma viagem que eu fiz. Eu nunca. Todo mundo fala que a Alemanha é linda, e maravilhosa. Pra mim foi a pior viagem da minha vida, porque eu tava muito triste. Sim. Eu lembro assim que, nossa, daí eu fui visitar, enfim, vários lugares e museus. Daí tinha lá o memorial do Holocausto, tudo. E eu lembro que eu chorava tanto, porque daí que eram histórias tristes, né? Sim, sim. E eu tava muito sensível. Daí eu lembro que, tipo assim, eu chegava no hotel e eu ia orar. Olha só. Eu abri a Bíblia, olha que engraçado. Tá, perfeito. Passado isso, continuei, comecei a frequentar a igreja da minha mãe e tal. Uma igreja muito querida. Mais adorava. saudável, uma igreja mais... Eu também frequento uma batista hoje em dia, eu acho muito saudável. Não, é muito bacana. E a igreja da minha mãe, o pastor tem 90 e poucos anos. Que E, amor. e uma pessoa muito, assim, lúcida, a palavra dele maravilhosa e tal. Mas, tá, passou, papapá, continuei, vida que segue. Chegou um outro momento também, aquela coisa, gente, é um vazio que não acaba mais, sabe? Onde vai parar? Sabe aquela coisa que nada Sim. cessa? Enfim, daí algumas coisas porque a gente faz um planejamento de vida, né? A gente imagina algumas coisas e às vezes essas coisas não acontecem, né? Sim. Porque as coisas acontecem conforme Deus quer, não conforme a gente quer. Só que até a gente entender, né? A Enfim. gente fica rebelde, né? Fica ali querendo Aí, algo de novo, mais. uma tristeza. Digo, gente, que saco, sabe? Tipo, e tava já me incomodando isso. E um dia eu tava super triste. Daí o Will, que é meu maquiador e um amigo meu, como eu falei pra vocês, desde a época da TV, eu frequento com frequência salão de beleza, né? Ele me ligou e disse assim, vamos fazer uma produção, né? Umas fotos, enfim. Gerar um conteúdo, né? Eu digo, não tô afim, não tô legal. Não quero ver ninguém. Não quero sair de casa, não sei o que. Dele, não. Então, hoje eu vou te levar na minha igreja. Aí, ele disse assim, tal hora tu desce que eu vou passar aí com a minha irmã e a gente vai te levar na minha igreja. Aí, eles me levaram na igreja deles. E foi muito bacana, porque eu tava indo em outras igrejas, além da minha mãe. Porque a da minha mãe é mais tradicional, né? Então, tipo assim, os louvores eram mais antigos e tal. Então, a palavra era muito boa, mas... Enfim. Sim, sim. Aí, fui em várias igrejas, eu tava indo em várias. Aí, ele me levou na Encontros de Fé. Eu conheço, que legal. Frequentei O pastor encontros de fé. Isaías, É, E muito daí eu nunca boa. mais esqueci. Era um dia que eu tava super triste, assim, sabe? Aí, no final do culto, a Jess, que é a irmã do Will, disse assim: vem cá que eu vou te apresentar pra uma amiga minha, porque ela tinha se batizado lá. Aí, tá. Dela foi me apresentar. Daí ela chegou pra amiga dela, porque é pra Pauline lá, e disse assim: a Suelen quer falar contigo. Eu digo, como assim? Eu não quero falar com ninguém. Sim. Daí eu fui. Daí ela, vem, super querida. Aham. E eu olhei pra Jess e digo... Sabe? Porque eu nunca tinha ido naquela igreja, naquele Sim. tipo de igreja. Aí eu entrei, assim, numa capela dela e ela começou a falar, tipo assim, deu, pois é, vim aqui. Na verdade, daí eu falei, na verdade, eu nem sabia que eu ia falar contigo. Eu até fiquei Sim. surpresa, te peço desculpa até. Mas, enfim... Tô numa fase que eu sinto que falta alguma coisa. E daí ela chamou o marido dela, eles fizeram uma oração. E eu nunca tinha sentido o poder do Espírito Santo, né? E daí, Ai, naquele que momento, lindo. eu digo, nossa, é aqui que eu vou vir. Ai, E que desde legal. então, eu vou toda semana. Que legal. Eu não vou, tipo assim, hoje eu vou sair daqui, eu tenho uma imersão, daí eu não vou conseguir Sim, nem hoje, tem porque um lá é culto quinta lá, e domingo, né? Então não vou conseguir ir, mas fora isso. Aí desde então eu comecei a estudar muito a palavra. Que lindo. E eu comecei, e é muito engraçado, porque eu tava numa fase que alguns negócios que estavam pra acontecer não estavam acontecendo. E eu faço negócios que são negócios, sabe aquela coisa? Ou entra
uma verba boa ou não entra nada, sabe? Então, tipo assim, são projetos que têm um valor Arrojados, maior. sim. Sabe? Então era assim, ou tudo ou nada. Né? Aham. Aí eu lembro que daí teve um dia que eu peguei e orei, eu digo assim, olha, Deus, eu nunca fui dizimista, mas eu eventualmente fazia uma oferta, alguma coisa. Aí eu disse assim, olha, Deus, eu não sei. Daí eu tava escutando muito a palavra e tal. Daí eu falei, olha, eu quero que tu seja meu sócio nesse Ai, que negócio. lindo. Então, se acontecer isso, 10% do que eu ganhar nesse projeto vai pra igreja. Sim. E assim, ó, eu lembro que era quando eu orei isso, sabe? Porque era uma coisa que eu estava precisando daquele Sim. dinheiro, sabe? Aí eu lembro que, tipo, isso era umas 10 da noite. Eu tava assim, putz, se não rolar isso, bah, nem sei o que eu vou ter que fazer. Nem sei o que eu vou fazer, entendeu? Aham. Aí, tipo, meia-noite, essa cliente me mandou uma mensagem dizendo que o negócio tava fechado. Uau. E foi muito bacana, porque, tipo assim, era um projeto bem. Era um projeto maior do que eu achava. Não que eu achava que eu não tivesse capacidade, mas era algo que. Sim, Sabe sim. quando te dá um E medinho? Sim. demais. E exigir demais. E É o exigiu, temor, né? tá? É o temor E que a exigiu. gente precisa É. ter também. A gente não pode achar que a gente pode fazer tudo. A gente tem que ter esse certo Tipo assim, temor, era um né? projeto caro, mas que ia me custar muita coisa. Muitas horas de Muitas trabalho. horas, e foi bem desafiador, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, a partir dali, eu comecei a trazer Deus pros meus negócios. Uau. E ele Então, prova. E foi ele, muito. E ele pede, me prove É. porque ele quer se mostrar pra gente. E E- ele é é. esse sócio de E vida desde mesmo, então, de eu sempre projetos. falo, assim, ó. Que Ai, não sei o que. lindo. Eu falo, Deus sempre honra. Se tu faz a tua parte, Deus faz a parte dele, sabe? Perfeito, É, que a gente lindo. fala, né? Ele aponta e ele paga a conta. É. Sempre, Lindo. né? É. E é muito bom. Tu disse que tu foi lá na Encontro de Fé e tu sentiu, né? O Espírito Santo. Mas foi corpóreo isso? Tu sentiu no corpo o Espírito Santo? Como é que foi? Ah, eu não sei, eu comecei a sentir uma coisa boa. Eu senti que era algo diferente, sabe? Sim. E depois eu comecei a sentir mais vezes nos cultos. Não era em todos os Ai, cultos. muito bom. Mas muito era bom. sempre na hora do louvor, assim, sabe? Que legal. Sim. Ah, porque, exato, isso é algo legal falar. Eu não tinha experiência do louvor na igreja da minha mãe. Ah, sim. Porque não era um louvor muito legal, Sim. enfim, às vezes eu até chegava atrasada só pra ouvir a palavra, Aham, sabe? aham. Ai, que legal. Tinha Fala vergonha isso. de. Não vergonha, tipo assim, aquelas músicas. Pra mim não fazia sentido. Gente, hoje eu só escuto louvor. Às vezes eu tenho que escolher uma música pra alguma coisa, eu nem sei. Eu tenho Porque tem Dificuldade. eu nem Só sei o que é só louvor. louvor. Sim, Que é legal, muito que bom, é muito lindo. bom. Nossa, que E- bom que tu teve esse encontro, né? E como eu até te perguntei, é possível aliar fé com empreendedorismo? Com total, certeza, né? total. Porque Deus é empreendedor, É. né? E ele quer ser esse sócio nosso, ele quer realmente criar coisas novas com a gente. E muitas pessoas falam, ai, Roberta, tu coloca Deus em tudo. Não, Sim. eu apenas não tiro ele, porque ele está em tudo. Não, é verdade. Então, eu vou fazer algum projeto, eu vou fazer algum negócio. Ele tá em tudo. Eu apenas não tiro ele. Não é que eu coloco ele em tudo. Eu apenas não tiro ele. Então, assim, é muito isso. Essa visão muda de vida, né? Muda mesmo. Então, assim, ó, e daí foi muito bacana, porque, obviamente, eu passei por inúmeras situações, tanto vida pessoal, quanto trabalho, quanto, né? Então, eu sempre falo, por exemplo, os projetos têm um grande envolvimento, as roupas de couro, o couro, tipo, às vezes as pessoas falam, é caro porque Isso custa caro. Uma Sim. matéria-prima, o Exato. couro. Então, é tipo mais assim, um mês que teve enchentes no ano passado, por exemplo, eu tinha X de boleto pra pagar e não vendi nada. Sim. E daí, o E que eu, tu eu já faz? tive uma marca de roupa e é desafiador, porque a gente desafiador. lida com estoque. Exato. A gente, antes de lucrar, a gente tem que investir. Exato. O teu dinheiro tá lá, tipo, parado no estoque, né? Exato. Pedir desculpa pra água. Todo mundo colocou aqui. Caiu. Mas Perfeito. foi muito bacana, assim. E daí o que eu notei, assim? Que o meu fardo ficou mais leve. Perfeito. Então, situações que eram muito desafiadoras, que eu pensava, gente, e agora é o fim da linha. Não. Sabe? Perfeito. Agora assim, ó, eu uso bem um ditado, assim, o que não tem solução, solucionado está. Está na mão de Deus, é Deus Exato. que vai resolver, não sou eu. Eu Tem- não posso mais ficar nessa ansiedade, nessa vida louca, sabe? Perfeito. Tem um versículo que rege a minha vida.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Gente, isso ressignifica tudo. Isso dá uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Porque se me acontece alguma coisa, é claro que a gente se preocupa, a gente pode até ali naquele primeiro momento receber e ficar meio... Mas a partir do momento que a gente... Não, peraí, tudo coopera. Exato. Tudo coopera. Nada está fora do controle dele. O problema é que a gente tem o tudo coopera para o bem. Não significa que seja bom. Exato. Entende? Exatamente. Não é que seja bom, mas tudo vai cooperar. Pro bem. Não, e também uma coisa que eu comecei a ver, às vezes, assim, daí eu faço... Às vezes eu faço uma reflexão, assim, eu olho pra trás e penso, ainda bem que eu passei pelaquela situação que na época era tipo assim, gente, como é que eu vou sobreviver a isso? Era horrível pra ti. E hoje eu consigo entender, sabe? Então, em relação a tudo, assim, sabe? Deus vai preparando o caminho, vai te preparando pra diversas situações. Claro que na hora, muitas vezes, a gente não entende. E eu entendo que, às vezes, até pergunto, e aí? Sim, muito bom. Mas, tipo assim, vai. Eu costumo falar, eu tô escrevendo um livro com participação com outras autoras e basicamente lá eu conto toda a minha história e situações bem desafiadoras que na época foram horríveis pra mim. Mas hoje eu olho e falo, ainda bem que eu passei por aquilo, porque senão não teria nada pra escrever, eu não teria história pra contar. É muito isso. A gente ressignifica o nosso passado, né? Porque é aquilo, uma mulher em Deus não tem passado, ela tem um testemunho a ser contado. É verdade. Então, que bom que a gente consegue ressignificar, porque pra Deus a gente ressignifica tudo. Nada é jogado fora para ele, descartado. Então, em Deus, a gente... E eu acredito que isso deve ser um dos grandes diferenciais, né? Não sei se vocês concordam, mas é um grande diferencial de andar com Deus. A gente ressignifica tudo. Nada é jogado em fora. Então, o empreendedorismo se torna uma jornada não mais fácil, mas mais leve, né? Porque, como tu falaste, o fardo se torna mais leve. Não é que tu nunca mais vai passar por problemas e a vida vai se tornar um mar de rosas. Não é isso. Mas se torna mais leve, né? Porque a gente ressignifica as coisas. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Desculpa. Não, pode falar. Não, então, isso... E daí eu comecei a buscar amizades também nessa área. Porque daí, o que acontece? Coisas, lugares que eu frequentava antes, amizades que eu tinha antes, não fazem mais sentido. Deus faz a limpa, Deus faz a limpa. Pra essa minha nova fase. E tem que estar aberto para que isso aconteça. Sim. Porque de nada adianta tu ir lá, o Espírito Santo te constranger, né? E tu permanecer nos mesmos ambientes, nas mesmas conversas e os mesmos comportamentos. Senão nada vai ser ressignificado. Não é só descer as águas, tu também tem que partir de ti essa mudança. Não, e é muito bacana. Daí hoje até eu participo de uma célula com legal. uma cliente minha que se tornou minha amiga. Olha só. E daí é muito legal, assim, né? Porque, Sim. Claro, porque daí o que eu notava, tá? E eu achava isso antes. Quando eu não era convertida e eu não tinha muito entendimento, eu pensava, nossa, ela vem a chata querer evangelizar todo mundo, sabe? Deus. E eu pensava nisso. Normal, Sim, todas normal. nós. Todas nós. Nossa. E daí hoje, assim, ó, claro, sempre que eu posso eu falo, mas eu não quero ser essa pessoa. Mas então eu quero as amizades que me edifiquem. Sim. Que me tragam palavras que às vezes eu trago uma situação e elas me mostrem outro lado. Até porque tu tá no início da tua caminhada também, né? Exato. Tu é muito... É muito bom. claro, às vezes a gente vive experiências tão profundas que parece que já faz muito tempo. Não, a Mas gente vive 2 anos é recente ainda, tu ainda tá aprendendo bastante coisa, tu ainda precisa ser cuidada, tu ainda precisa de pessoas que te ajudem, né? E todas nós precisamos, porque não estaremos perfeitas, né? Algum dia só lá com ele, né? Constante, É uma lapidação né? constante, então precisamos de pessoas que nos ajudem. Né? E não nos deixarmos nos abalar, né? Sempre se manter firme. Su, te fazer uma pergunta. Tu é uma mulher que tá à frente de vários negócios, né? Tu trabalha com a moda, com design. Como que tu consegue fazer essa gestão de todos esses negócios e, principalmente, como esses negócios não perderam a identidade da Suelen? Porque a gente consegue ver, né? A questão do couro... Eu vejo tu ali, todinha, quando tu tinha também os produtos de cabelo, né? Os produtos de bronze também. E o escritório, o design, enfim. A gente vê que em cada um desses lugares tem a tua identidade, tem a tua marca. Mas como é que tu consegue manter tudo isso? Ter uma vida, né? E não perder essa essência da Su? Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com... Eu acho que a tua marca pessoal, ela transborda para tua marca profissional, pro teu CNPJ, né? Perfeito. Então, a gente tem que ter claro algumas situações, que é a visão,
a missão e os valores. Perfeito. Eu acho que quando a gente tem isso bem claro, a gente tem o arquétipo, digamos, da persona, Uhum. tu tem que comunicar isso pra tudo. Então não se perde. Tu comunica bem. Como é que eu vou te explicar? Tudo que eu gosto, as coisas se comunicam. Sim. Perfeito. Sabe? E ouvindo a tua história fica muito claro isso. Claro. Uhum. Então, assim, quando as pessoas às vezes falam, tá, mas eu não entendi mesmo o que tu faz. O que tu quer que eu faça? Na verdade, eu faço várias coisas, né? E daí, Perfeito. por conta disso, eu acabei desenvolvendo também uma mentoria. Ai, que legal. Daí, de novo, pessoas vieram, tá, Su, como é que tu faz tudo isso? Ai, Su, me ajuda, como é que eu faço pra me posicionar nas redes sociais? Legal. Aí eu criei um método meu, que eu comecei agora, assim, era algo que eu fazia mais não no secreto, mas mais no... Porque uma Os cliente... bastidores. Os bastidores, porque é cliente dos coros, eu acaba, né, Sim, atendo a acabava cliente. ajudando ali, E dava várias uma- outras coisas. A cliente da arquitetura. Então, acaba, tipo assim... Eu vou te dar o exemplo de uma cliente, tu falou ali, a questão da mesa posta, né? Teve uma cliente que eu fiz o apartamento dela. E geralmente quando é ou uma casa, quando é um projeto residencial, o meu presente é uma experiência, né? Eu acho que o luxo, ele tá nos detalhes. Então, por exemplo, eu sempre dou de presente um jantar com o chefe na casa da pessoa, Ai, que demais. para a quantidade de números de pessoas que cabem na mesa de jantar. Que legal. Claro, se eu fiz o apartamento Tu já inteiro, sabe né? tudo, né? Sim. Então, por exemplo, essa cliente, ela mudou o padrão, ela, né, ficou financeiramente mais confortável. Então, assim, ela nunca tinha pensado em chamar um chefe para casa dela. Então, foi um presente que eu dei. Eu escolhi tudo, escolhi louça. Uau. Ensinei ela a usar talheres. Que Que não era da... legal. Hoje Expertise dela, né? ela frequenta um nível acima do que ela vinha. E para isso, ninguém ensinou. Ela não foi atrás, entendeu? Então, acabava que... era uma consultoria completa. Tipo, ai, que roupa eu Uau. uso pro jantar tal? Que roupa eu uso pro evento tal? Que Então, legal. sabe aquela coisa? Ai, tu que Sim. sabe, tu que tá nos lugares, tu que tá sempre em eventos, como é que eu Porque, faço? afinal, Su, eu vejo que tu teve sempre muito repertório Sim. imagético. O teu Sim. senso estético, isso tá em tudo que tu faz. É. Sim. Então, tu pode sim auxiliar essa pessoa Claro. em todas as áreas, porque tu tem um senso estético, um repertório Sim. imagético muito amplo, muito Claro, vasto. Isso, graças a viagens que eu fiz. Claro, tudo soma, gente. Tudo, Experiências de tudo. vida é muito. Nossa, eu já viajei muito pra muitos lugares. Não, Perfeito. e estar sempre conectada também É. com as pessoas. E como tu é uma pessoa curiosa e atenta, então Uhum. observadora, isso contribui muito, né? Claro que hoje, com as redes sociais e com tudo mudando toda hora, Aham. às vezes dá uma pane no sistema, né? Sim. Mas eu tento manter a minha essência. Perfeito. Então, Perfeito. assim, sabe? Então, claro, coisas novas vêm, às vezes temos que reaprender, mas eu tenho as minhas verdades absolutas. Uhum. Algumas não mudam, entende? Perfeito. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, hoje eu faço várias coisas. Uhum. Eu tenho essa questão do posicionamento, da imagem, ela tá muito relacionada à arquitetura e também as minhas clientes que vão lá buscar uma roupa de couro, elas querem poder, elas querem autoridade, porque o couro passa isso, Perfeito. entende? Então, assim, eu consigo entender. O meu cliente que me contrata para fazer um espaço comercial, ele precisa me dizer qual a mensagem que ele quer passar pro cliente que ele vai atender. Então, eu trabalho o posicionamento dele na imagem do ambiente que ele vai Tudo comunica. oferecer. Tudo comunica. Sim, tudo. E muitas vezes, a maioria dos meus clientes são clientes emergentes. Então, isso, de uma certa forma, acaba que eu consigo ajudar eles. Porque eu também Sim. já passei por esse processo, entendeu? Tipo assim, eu vim de uma família classe média, Sim. média. E galguei alguns degraus na vida, né? Então, tive Sim, acesso a muito coisas bom. que antes eu não tive, né? Então, assim, eu tenho esse know-how, né? Eu não só Perfeito. sei como eu tenho muita experiência. Assim como eu não tenho várias outras experiências, né? Eu sempre brinco, assim, o luxo é algo até o infinito, Aham. né? Então, É. Sim. às É. vezes a gente fala, esses tempos enfim, eu também faço algumas divulgações, daí esses tempos eu tava fazendo umas divulgações de umas casas, enfim, daí tinha uma casa que era, sei lá, 20 e poucos milhões no litoral. Então, assim, tu acha que
Antes 5 milhões era muito, 10 milhões era muito. Sim, começa Agora, a aumentar daí o tu fala ticket. assim, daí agora lançaram em Balneário Camboriú um prédio lá, o Sena Tower, que arranca de 30 milhões o apartamento. Sabe? É uma coisa assim que não tem Sim. fim. Céu é o entende? limite. Nossa, e tu... Mas é algo que eu venho muito pro clássico, pras origens, né? O luxo, ele tá um pouco, não digo banalizado, mas é que a essência do luxo, talvez ela tá um pouco distorcida. Perfeito. Sim. Porque assim, tudo... Então, tipo, o dinheiro mudou de mão, né? Antes, as famílias tradicionais que trabalhavam muito, tinham muito dinheiro. Hoje, em questão de meses, uma Um pessoa TikToker. Começa tem acesso sim. a uma fortuna que antes demoraria vidas pra Sim, pra adquirir. adquirir, Muito né? bom. Então, hoje o luxo... Hoje não, né? Mas o luxo, ele acabou virando um pouco... Sempre teve um pouco da ostentação, mas é aquela coisa das pessoas quererem pertencer. E pra pertencer, comprar. E eu já fui assim, né? Sim. Ai, grifada. Tudo grife, grife, O grife. luxo virou muito comercial. Exato. Então, Sabe. assim, hoje eu já tô numa outra fase. Tipo assim, não Legal. preciso mais provar nada pra ninguém e nem pra mim. Porque antes não era pelos outros, era pra mim também. Uhum. Eu posso, eu comprei, eu não sei o Sim. quê. Tipo, Ah, e tu sabe que eu te acompanho também nas redes sociais e eu vejo que tu, e até aqui agora, tu é uma mulher muito forte, tu é uma mulher muito firme. O que eu falei é assim, pronto. Só que tu também é muito feminina. Muito feminina. Tu exala a feminilidade. Nós do Querida. Xiaoyu, a gente Verdade. sempre fala sobre feminilidade A muito. feminilidade É um ponto, pilar né? muito forte, É um né? pilar muito forte. E como que tu fez pra manter isso, sabe? Pra não Pra endurecer. não endurecer, porque a gente vê, eu vejo por mim, eu endureci trabalhando no direito. Então eu sempre falo assim, as perguntas são muito pontuais, eu já saio anotando com vocês, porque sim, vocês são inspiração. Eu vejo que Sim. tu não perdeu a feminilidade, tu é muito feminina. Mesmo trabalhando no meio de uma obra. Sim. né? Perfeito. Eu acho que seria, né, se para complementar, como manter a força, que é preciso, tu tem, a gente vê que é uma mulher muito forte, mas tu não perdeu a feminilidade também. E como empreender, né, ser uma empresária multissetorial, enfim, sem enrijecer. Eu acho que seria esse norte, assim. São várias situações, tá? Primeiro que a questão da feminilidade, eu sempre fui muito feminina, tá? E a questão de ser forte, eu sempre tive que me impor dentro de casa. Porque eu tenho 2 irmãs, então era uma briga, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão de... Até da comunicação, de argumentar, ninguém ganha lá em casa uma discussão comigo. Eu sou pós-graduada em discutir com as minhas irmãs, então... Isso que a Ellen é advogada, né? Sou bem... mas assim, ó, o que acontece? O que eu acho, tá? Então, eu sempre, sim, fui muito feminina. Eu sou uma pessoa, no íntimo, muito carinhosa. Eu gosto do afeto, eu gosto do abraço, sabe? Eu gosto de coisas fofinhas, pequenininhas, sabe? Eu gosto disso. Mas eu aprendi que uma mulher... digamos, como é que eu vou explicar pra vocês? Trabalhar na TV... num programa de entretenimento, fez com que eu aprendesse a falar de forma clara, mas me fazer ser respeitada. Perfeito. Porque eu acho que um pouco é uma questão de postura também, né? De tu saber como falar quando tu estás falando com um determinado tipo de pessoa. Perfeito. Né? E tem a questão da hierarquia, de eu saber me posicionar hierarquicamente, seja com cliente, seja com prestador de serviço, seja com um homem, seja com uma mulher, né? Então, uma coisa que eu falo sempre também, eu tenho muitos clientes homens na arquitetura e, tipo assim, nunca passei por alguma situação desconfortável. Ah, que legal falar sobre isso, porque, né, muitas feministas falam que toda mulher sofre, que Não. toda mulher... Se tu souber realmente se botar os teus limites e... Tu é Exato. respeitar, tu não precisa se afirmar o tempo todo, ou Exato. impor, ou competir forças, ou se... Se posicionar. É Eu acho possível. que Eu é acredito. possível. Que bom tu falar isso. Então, assim, obviamente eu não chego numa reunião com um decote aqui, Perfeito, né? Então, eu sim. acho que tudo tá relacionado, tudo comunica, né? Eu acho que Uau. quando tu vai fazer uma reunião com homens, a tua postura É diferente. vai ser considerada pela tua fala,
mas também pelo que tu veste. Sim. Perfeito. É se dar o respeito em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que pensam, eu vou usar o que eu quero e o outro que tem que me respeitar. Não é assim que a banda Não, toca, né? é. Então, que legal tu falar sobre isso, assim, porque é se dar o respeito, é saber se posicionar, entender os limites. Perfeito. Então, assim, realmente, assim, nunca tive Que legal. problema, ou se teve alguma situação, também eu consigo, sabe? Que E eu legal. acho que a Su também consegue nutrir muito bem o teu feminino, né, Su? Com a beleza. Exato. Ai, é verdade, a importância da beleza. A beleza na casa, a beleza numa cama posta, numa mesa posta. Olhar para a estética, para o belo, né? Eu acredito que o belo nutre muito o feminino. E Muito. as mulheres hoje, empoderadas, né? As mulheres, elas não estão nutrindo o feminino delas. Elas acham que uma mesa posta é besteira. Elas acham que cuidar da casa é besteira, que comprar flores é besteira, né? E isso vai apagando o feminino. Mas a gente volta a dizer que a feminilidade não é uma omissão, não é ser passiva, omissa. É precisar ser acessível quando precisa, carinhosa quando precisa, mas também pôr os teus limites e posicionar e falar firme quando também a situação exige. E eu acredito que tu conseguiu equilibrar muito isso, né? Sem precisar se comparar, se impor Sim. de forma, às vezes, muito Grosseira. além daquilo que a situação pede, né? Então, o teu exemplo nos mostra que é muito possível, Sim. né? Na verdade, eu sempre fui muito visual. Eu gosto do que é belo. Perfeito. Eu gosto de eu me sentir bonita, eu gosto de comer numa mesa bonita. A comida, ela tem que estar com uma aparência bonita, Perfeito. sabe? Eu me sinto bem em lugares belos. É legal. Sim. E isso Então, nutre o feminino. Isso é a tua essência importância também. disso. Também faz parte da tua essência, né? E eu Muito bom. me cuido, assim, também, sabe? Tipo, algumas coisas eu realmente não abro mão, Legal. sabe? Mesmo que muitas vezes julgadas, assim, eu tenho, assim, em casa mesmo, digo, de irmãs, aquela coisa, tipo, ai, mas tu tá sempre no salão. Bom, mas no salão eu tô fazendo Salão, network. gente, eu amo. No salão estão meus clientes. Perfeito. Cansei de captar cliente no salão. Tipo assim, e vou continuar indo. E tá tudo bem. Que eu amo, se eu pudesse também, eu vivia o dia todo no salão. Hoje eu fui no salão, fiz uma escova lá. Maravilhosa, tão maquiagem. belíssima. Então, assim, é isso. Eu sou suspeita pra falar, porque a minha madrinha, a melhor amiga da minha mãe, era cabeleireira. Eu cresci no meio do salão, com 5 anos eu fazia chapinha, tá? E pintava minhas linhas. Então, Que assim, eu sou suspeita, porque... E isso me ajudou também na nutrição do meu Uhum. feminino. Então, o feminino É é belo, né? cuidado, né? É o nutrir, né? Exato. É tu ter o teu cuidado contigo mesmo. É tu... Não achem que é besteira, É o se amar, mulherada, é o pelo se amor olhar. de Deus. E a Su nunca, sempre lava o cabelo no salão de beleza. Tanto é que na pandemia... Gente, eu tô quase fazendo Como é que isso, tu tá? fez a pandemia? Na pandemia, ela lançou os shampoos da marca dela Olha só. pra ela poder ter os tratamentos em casa de salão. Uhum. Foi bem Olha assim só. mesmo. Nossa. Na pandemia, tudo fechou, a gente não podia nem sair de Sim, casa. sim. E como eu só lavava o cabelo no salão, literalmente, só no salão, eu liguei eu chamei os meus clientes, que tinham uma indústria de cosméticos, e falei, olha, preciso que vocês me mandem uns shampoos, porque nem sei o que eu vou comprar numa farmácia, né? Aham. E eles me mandaram vários, que eram os que eu já usava também no salão. E daí enfim, publiquei, agradeci, todo aquele kkk, né? Uhum. E daí um deles me chamou e disse assim, tá, e quem sabe a gente lança uma linha tratamento de salão em casa? Olha só. E eu digo, olha, vamos. Daí foi muito rápido, porque daí eu escolhi o cheiro, a fragrância, né? Maravilhoso. Eu disse, na época eu tava apaixonada por um perfume que é o Good Girl, da Carolina Ah. Herrera. Ah, sim. Maravilhoso. Que é aquele dos saltos que eu tinha Aham. ganhado de aniversário de uma cliente minha. E eu amei. E virou, agora eu sou colecionadora de Good Aham. Girl. Dos Dos saltinhos. né? saltos. Aí aí eu digo, não, eu quero essa, bem estilo dessa essência, assim assado. Daí daí lancei o shampoo de limpeza, a máscara reconstrutora. Aí Sufor térmico. depois veio o protetor térmico, o perfume pra cabelo e o óleo reparador. Ai, Foi que bem legal. legal. Então, sabe? Então, assim, sempre tem as oportunidades que surgem, que a gente cria. Eu sempre vejo. Estava ligada em tudo, né? E a tua presença no digital é muito forte, né? E quais pilares, assim, tu acha que é fundamental hoje no teu posicionamento no digital? Assim, para quem tá começando, para quem quer se inspirar em ti, o que tu acha que foi o teu diferencial e o teu posicionamento no digital, assim? Eu acredito que tenha sido primeiro a autenticidade, Perfeito. porque o que eu posto é o que eu consumo mesmo, né? Então, até quando eu faço, quando eu sou contratada, por exemplo, então nunca vou divulgar uma marca que eu não consumisse, né? Então, assim, uma coisa é vocês me mandarem um presente e eu dizer, obrigada pela caneca, sei lá, Ju Santos.
Tá? Isso é uma coisa. Agora eu falar, gente, Compre. essa caneca é porque ela é sensacional. Perfeito. Entende? Então eu acho que isso é um pouco da questão, que é o que eu acho, né? Sim. Perfeito. Acho que então Até a porque autenticidade. todos os teus negócios e projetos, empreendimentos, veio de uma verdade tua. Exato. Veio de algo que tu vivia, que tu experienciava É. ali. Então, eu acredito que a verdade pra ti é um pilar fundamental, né? Exato. Perfeito. Então, tipo, a questão dos couros também, tipo, agora até, é muito engraçado, eu tô num processo que eu não tô mais usando couro todo dia. Aham. Então, Mas teve uma fase que era só couro? só couro todos os Que dias. legal. Eu tô mudando um pouco o estilo, assim. Eu tô numa fase de transição de estilo, porque eu acho que a gente vai amadurecendo. Sim, total. E vai, enfim, então eu tô um pouco. Hoje até eu vim de couro, mas, tipo assim, eu tô mais uma linha alfaiataria, Legal. tênisinho. Sim. Eu, tipo, eu tô gente sempre em sempre- cima do salto. Aham. Eu não me via usando tênis e engraçado, assim, eu mudei, sabe? Às vezes eu fico com o look fitness, a skin fitness o Ah, dia sim. inteiro, Ah, muito bom. sabe? Então, assim, eu tô me permitindo mais. Porque antes eu legal. era mais assim, ó, nossa, não podia ter um fio fora Fora do lugar. E hoje eu tô, enfim, tô Mais flexível. mais flexível. Ah, que bom. Perfeito. Mas então a verdade é um pilar muito importante. Muito pra importante, ti. acho que o mais importante de todos. Porque né? a partir é daí. tu não querer parecer algo que tu não é. Perfeito. É porque senão tu não consegue manter. Senão tu não consegue Fica sustentar por pesado. anos, né? Exato. Fica pesado. Então, assim, as minhas redes sociais eu uso pra comunicar coisas, né? Então, assim, assim, ó, muito raro vocês vão me ver eu lamentando, fazendo dela o muro das lamentações. Ai, né? ótimo. Ah, é muito bom isso, sabe? Tu Então, falar. tipo assim, daí, às vezes, claro, quando eu falo assim, é muito verdade. Claro, às vezes, realmente, eu não tô muito bem, eu não vou chegar, ai, gente. Perfeito. Não, entendeu? Pra que sangrar, né? Num tanto de Exato. tubarão ali, né? Não tem pra quê. Isso não é ser vulnerável e ser transparente. As pessoas acham que, não, ser transparente e vulnerável eu tenho que expor minha vida Expor 24 horas total. nas redes sociais. Não, não é sobre Só isso. intimidade é Né? intimidade, né? Tem que ter um pouco de noção também. Colocar limites. Quando tu aparecer, tu vai estar ali transparente e 100% verdadeira naquele momento. Mas não quer dizer que tu precisa fazer. Exato. Isso eu aprendi na A TV. tua vida é eu lembro, reality tipo, show, né? independente do que aconteceu, quando ligava a câmera, quando ligava o Perfeito. no ar, cara, não interessa se vocês estavam brigadas, se o cachorro morreu, se a avó morreu, se bateu o carro. Assim, ó, ninguém tem nada a ver com isso. Perfeito. Isso é muito né? profissionalismo também, né? Nossa. Muito Então, profissionalismo. isso eu aprendi muito na TV. Então, tipo assim, sabe aquela coisa que às Ah, vezes eu isso tava... dá uma mentoria pra novos influencers, por favor. Uma mentoria pra novos influencers, porque, gente, é o que a gente mais vê, né? As pessoas fazendo da rede social um reality show Nossa. e achar que isso é ser, né, vulnerável e ser verdadeiro e achar que pra crescer na rede Sim. social precisa disso, né? Eu sou muito contra esse tipo de posicionamento também. É. E eu te confesso, assim, algumas pessoas que eu seguia, que às vezes começaram, ai, não. Fica chato, né? Fica um conteúdo chato, porque tu tá chato. olhando aquilo ali pra ver pessoas chorando e... Não que a gente não tenha problema, todas nós temos problemas, mas é que a gente não precisa expor isso de uma forma tão escancarada do jeito que tá, sabe? Sim. Intimidades. Ai, Outra coisa que eu não posto muito é a minha intimidade, a minha vida Perfeito. pessoal, assim, de Ai, gente, relacionamento. ter um mistério é sempre bom. É. É muito bom. Não, assim, alguma coisa, assim, ali, senão fica aquela coisa, tipo assim, ai, tá junto, separou. Aham. Brigou, papapá, sabe? O que aconteceu? Então, não é gossip. Ai, Perfeito, perfeito. Ali é meu É um recorte. É, um recorte. É editado, né? É, Não que não muito seja verdadeiro, mas é um É recorte. um recorte. Tu é muito Exato. mais e além Exato. do que aquilo, né? Perfeito, perfeito. E isso, a gente sabe que a imagem, né, pra ti, pro teu negócio, na tua trajetória, ela é muito presente na tua marca, né? Então, na tua visão, qual é o papel da imagem, tá? Do posicionamento visual na construção da tua autoridade? E como que a gente pode transformar isso numa coisa positiva, não se tornando caricato? É uma pergunta bem boa. Eu acho que a imagem é 100% do negócio. Essa é a minha opinião. Eu acho que uma marca que não tem uma cara... não é que não... Como é que eu vou explicar? Calma, deixa eu mudar as palavras. É que assim, comigo funcionou a Suelen, a pessoa Suelen funcionou ser a cara de tudo. Então eu não consigo ver diferente. Às vezes eu vejo marcas que têm grandes potenciais, que contratam pessoas para representá-las, mas tu não consegue entender qual é a essência.
Porque uma hora é uma hora é outra, sabe? Então, eu acho que quando tem a dona, um CEO, a cara da marca representando, não que não possa, obviamente, contratar outras pessoas para também né, estarem junto, eu acho que isso traz mais essa verdade, né? Eu vi um post no Instagram esses dias que depois que o Mark lá colocou a cara dele no negócio, o Meta vendeu muito mais. Que o velho da Van colocou a cara dele no negócio, a Van vendeu muito mais. Então, alguns exemplos, assim, grandões, né? Que eles não precisariam, mas deram a cara a tapa, né? Literalmente, e realmente. Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Eu sempre digo, CPF vende para CPF. Então, as pessoas precisam comunicar quem são, mostrar. A gente sempre quer saber quem está por trás da marca. Então, quando tu consegue humanizar essa marca, e quando a gente fala humanização de marca, não é pessoalizar ela na intimidade, né? Mas é humanizar na forma de conectar, de trazer conexões com o teu público. É sobre isso. Eu acho que tu faz isso muito bem, né, Su? Eu tento também não ser muito polêmica nas redes sociais. Perfeito, isso é um Mas posicionamento. é um posicionamento meu. Não, isso não quer dizer que é certo ou errado. Não, mas... É o que funciona pra ti. É o que funciona pra mim. E também não quero entrar muito nessa de polêmica, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Sim, é que não é o teu propósito. Exato, eu não vou comprar essa briga. Tem pessoas que trabalham com isso, tem isso como propósito e chamado de vida, né? Despertar algumas causas, dar voz para certas narrativas. E isso é o propósito delas, mas é saber qual é o teu propósito. Exato. Ter muito claro o teu propósito. O teu propósito não é esse, né? É de trazer beleza, enfim. E falando também um pouco sobre propósito, a gente sabe, né? Já falamos aqui que tu influencia e tu dá conselhos para muitas mulheres, mentorias, mas o teu legado, né? O que você quer deixar como legado de tudo isso que tu construiu? Tanto com o design, com as marcas, com os produtos. Eu acho que um legado... Eu acho que eu ainda tenho bastante coisa para fazer, não tem algo 100% definido, né? Mas eu acho que hoje, por muito tempo, eu fui tentar buscar o meu propósito, né? Qual é o meu propósito? A pergunta básica. Qual é o meu propósito? E é algo que eu venho, né? Trazendo essas questões internas, orando por isso, para saber. E eu acredito que ajudar as mulheres a se sentirem bem com elas. Porque quando eu falo assim, eu sou uma empresária, eu sempre fui atrás, para mim o empreender foi uma liberdade. Então eu acredito que o empreender liberta. Só que as mulheres... elas ficam muito naquela, mas se eu não conseguir, eu não sou capaz, eu tenho medo. Porque eu também tenho esses medos, né? Então, eu acho que quando tu ajuda uma mulher a se preparar e ela entende o poder que ela tem dentro dela, ela se torna uma mulher muito mais fértil em relação a tudo. Perfeito. Porque ela tá se sentindo bem com ela, então ela vai tratar todos à volta bem, ela vai, né... ter um relacionamento bom, ela vai tratar os filhos bem, ela tá feliz com ela. A estima dela aumenta. Aumenta, exato. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Então, quando tu fala legado, não sei qual seria o meu legado, mas eu gostaria muito que as mulheres soubessem do poder que elas têm, sabe? E competissem um pouco menos com mulheres, né? Sim, muito bom. Porque eu acredito que, sim, há lugar para todo mundo. Por mais que a gente faça as mesmas coisas, as pessoas se identificam com pessoas. Então, por mais que a gente faça as mesmas coisas, nós somos 4 pessoas totalmente diferentes. Então, tem pessoas que vão se identificar comigo. Então, não tem essa de... só um público... Exato. Não. Todo mundo tem, né? Muito bom. Perfeito. Se pudesse resumir o teu legado, Su, eu acho que é deixar o mundo mais belo. De inúmeras formas. Mas é deixar o mundo mais belo. E quando a gente fala de beleza, eu lembro muito de Esther na Bíblia. Não sei se você já leu a história dela. É linda. A Esther. A rainha. Sim. Que passou 6 meses se embelezando externamente. Olha a importância da beleza exterior, né? Para atrair o favor do rei e a partir disso ela conseguir cumprir o propósito dela. Então a beleza exterior dela, a beleza dela, a aparência, a imagem, foi uma ferramenta para ela cumprir o propósito dela. De forma alguma foi
foi algo fútil ou algo... Então, o próprio Deus nos traz com a história de Esther, e ela ferramenta muito o meu trabalho, de que é muito importante a beleza, a imagem, e tudo isso que tu traz e comunica. E tu trouxe Então- agora a Esther, eu fiquei pensando, né? E por conta da Esther... Lá vem uma ideia de negócio. Não é uma ideia de Tô negócio, brincando, mas tô algo brincando. que a gente tava falando Amei. de juntar Sim. a questão bíblica com o empreendedorismo, Perfeito, né? perfeito. Por conta dessa questão da Esther, eu comecei a fazer jejum e oração, que eu não fazia. Ah, muito bom. Porque pra ela conseguir Tem os 3 dias, os né? 3 dias de jejum e oração. É poderoso. Então agora tu falou isso e eu tava lembrando, Ah. a Esther do jejum, claro. E outra, que é justamente isso, né? Ela foi uma mulher muito sábia, e ela foi usada por Deus pra justamente Liberar o povo. Salvar o povo, salvar né? o povo, né? E falando em beleza, também tem uma... Falando em Bíblia, né? Dessa questão de nós estarmos belo. E tem essa questão, né? A linha tênue da futilidade. Sim. Com, Com né? a beleza estética. Com a beleza né? estética. E também com as coisas que nós compramos e gastamos pra nós. Tem a parte que... Eu não sei ao certo, tá? Aham. Mas que Jesus, acho que ele tava na casa da Marta, ou de uma das Marias. Tá. E ela pegou e lavou os pés de Jesus com perfume. Aham. E daí o Judas, que era quem cuidava do dinheiro e que roubava, que foi quem traiu depois, falou: mas Deus, esse perfume é muito caro e ela gastou, por que ela não vendeu e deu dinheiro aos pobres? E daí Jesus falou que ela usou... Tipo, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas foi algo que, tipo assim, que ela fez o certo. Ela usou o melhor perfume pra ele. Sim. Naquela Perfeito. ocasião que Como ele uma tinha. forma de contemplação ali. Ou seja, Valorizou. Aham. Né? Sim, Que é bem exatamente. essa questão que... Então, tem muito dessa questão, tá? Algumas coisas são fúteis, ok. Mas pra ele... Aquele carinho, aquele cuidado, não teve nenhuma futilidade. Pelo contrário, teve Perfeito. cuidado. É a melhor Perfeito. parte. Perfeito. A melhor parte Que pra ele lindo. sempre. Que lindo. Então, que a gente possa ver o mundo mais belo e que a gente possa também contemplar a beleza e fazer disso uma ferramenta para cumprir um propósito, para exercitar nossa feminilidade. Enfim, que lindo, Su. Que episódio legal. maravilhoso, né? Adorei, Foi muito querida. profundo, prático. Assim, E, Su, pra gente terminar, um conselho que tu daria pra Su lá atrás, lá antes da TV Pampa, assim. Um conselho que tu daria pra ela. Eu acho que tem uma frase que não é minha, mas é uma frase que acho que representa tudo que eu já vivi. Tipo, a vida vai te fazer feliz, mas primeiro vai te ensinar a ser forte. Uau. Perfeito. isso é muito bom. Acho que é sobre isso, assim. E isso não muito é bom. pra mim, é pra todas nós, Todas. né? Então, em alguns momentos. E acrescento, nunca deixe de ser feminina. Também, exato. Que lindo, que Muito lindo. bom, e dica muito de bom. um livro. Um livro que te marcou tua vida. A Bíblia da Mulher que Ora. Tá, É um livro- perfeito, Nossa, que boa. perfeito. Não é qualquer Bíblia, é a Olha, Bíblia. Exato, eu tenho vários livros, eu leio vários tipos de livro Tá. de autoconhecimento, livro romance, tudo. Eu leio vários livros, tá? Mas um livro que desde 2014, que foi quando eu comprei, que eu leio, releio, é a Bíblia da Mulher que Ora. Legal. E cada vez, eu já li várias vezes a mesma passagem e cada vez vem uma mensagem diferente. Tá, Ai, que perfeito. legal. Mas depois da Bíblia, algum livro? Aí, um livro normal, assim. Um livro. Eu tô lendo um livro que eu tô achando bem bom agora, Tá. até, que são os hábitos das pessoas mais eficazes. Ah, legal, Altamente acho que eu já ouvi eficaz, falar. Altamente eficazes. Bom, legal. Então, o que acontece, assim, o que eu noto? Eu já tive um momento workaholic total, Aham. que eu negligenciava várias coisas, e era muita cafeína, era muito fast food, sabe? Aquela coisa de virar a noite no escritório pra entregar projeto, sabe? Então, assim, hoje, dentro desses hábitos, já tive burnout de trabalhar bastante, já tive depressão. Então, assim, eu acho que pra gente ter uma vida estável, a gente tem que estar com o físico, a alma e o mental espírito. equilibrados, né? Então, Perfeito. físico é sim praticar exercício, é ter uma alimentação saudável. Sim. São aquelas coisas, sabe aquele óbvio que precisa Precisa ser ser dito? O básico. O básico. O arroz e Sabe? feijão bem feito. O arroz e feijão. Perfeito. É isso aí. Então, assim, é praticar um esporte. Eu não abro mão. Quintas-feiras de manhã são os dias que eu faço meu tênis. Nos Legal. finais de semana, quando eu não tenho imersão,
eu vou praticar hipismo, que eu adoro essa conexão. Então, Ah, assim, que eu não demais. abro mão disso. Daí, claro, tem outros dias. Eu queria praticar hipismo. Eu tava prestes, assim, ó. Eu me mudei pra hípica e lá, a 5 minutos da minha casa, tem uma hípica. E aí eu descobri a gravidez. Ah, é verdade. Eu ia dizer que tu Mas, pode ir lá. Eu faço na hípica as minhas aulas. Legal, eu iria legal. fazer lá. E assim, ó. Mas eu vou levar minha filha, com certeza ela vai começar aulinhas lá. Gente, é muito legal. E na hípica tem as aulas de hipismo, Aham. né? E tem também o cavalo amigo, que estão para crianças, até Ah, para que algumas amor. crianças que têm, enfim, Aham. probleminha. alguma situação de ansiedade, algum TDAH, autismo, alguma coisa assim. É muito legal, mas também para crianças que querem se Demais, familiarizar, né? Demais. E na hípica, eu adoro a natureza, né? E eu sou Aham. muito mais pé na grama do que pé na areia. Ah, Não que eu não legal. goste de mar. Mas a hípica, ela me conecta. Olha só. Sabe? Então, assim, o cavalo, O verde. o verde, Uhum. o cheirinho de mato. Aham. Daí, tipo, eu faço aulas num picadeiro e daí tem vários ninhos de passarinho. Então, assim, tu tá ali e tem um monte de passarinho, daí tem o cavalo, daí tem o grilinho, sabe? Ai, é uma coisa natureza, E isso né? também nutre o teu feminino, ó. Muito. Uma forma de como ela se Natureza. manter feminina mesmo em meio à força do empreendedorismo e tal. É É isso buscar aí, no contato hobby, né? no hobby, na natureza. Exato. Olha só, É a desconexão legal. um pouco é. do empresarial pra ir pra natureza. Legal. E recarregar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o hipismo ali, o cavalo, ele ensina muita coisa, Ah, sabe? sim. Ele é um animal imponente. Ele é muito elegante. muito elegante. Dócil. Tu tem que ter uma postura pra te, Perfeito. sabe, fazer o esporte, sabe? Tu tem que ter uma conexão ali com o Uhum. cavalo. Tu Que é não o cavalo que te escolhe, né? consegue- Exato. Sabe? Mas isso. Vai muito além, assim, eu não sei explicar. Isso é uma coisa que me Fascina. fascina e me nutre. Te entendo. Eu tenho esse Sabe? mesmo sentimento. Então eu preciso, assim, em algum Aham. momento, sabe, dar essa desconectada, assim. e Legal. bem de boa, tranquila lá. Então, isso eu acho super bacana. Então, esses pilares da vida Perfeito. saudável, eu acho que eles são essenciais. Perfeito. Porque muitas vezes a gente não dava muita bola antes, talvez porque nossos pais não davam tanta bola, mas eu vejo o quão importante é. Então, hoje eu faço yoga, eu faço pilates, eu tenho meus momentos de madame e eu não abro mão deles. Perfeito. Acontece às vezes, tipo, essa semana foi uma semana muito intensa e eu fiz, sei lá, eu fui 2 dias na academia e joguei tênis. Não vou Uhum. conseguir ir pra hípica, mas eu fui no domingo na hípica, Uhum. por exemplo. Mas assim, eu sempre tento colocar, não vou mais negligenciar como outras vezes já negligenciei. Porque daí vem aquelas coisas, tipo, eu tenho problema na lombar. Uhum. Daí eu já travei a lombar, pior coisa que tem. Uhum. Aí o meu médico disse, olha, não tem o que fazer a não ser musculação. Não tem como eu te operar. O teu problema não é operável, é exercício físico. Então eu comecei a entender que se eu cuidar de mim, realmente, não pela estética, mas pela saúde mesmo, vai ser muito mais benéfico do que daqui a um pouco eu ficar uma semana parada, deitada na cama, morrendo de dor. Ah, perfeito. toda a vida. Dopada de remédio pra dor e não conseguir fazer nada. Entendeu? Perfeito. Exatamente. Musculação, eu falo que, até falei isso ontem com a minha fisioterapeuta. Musculação é investir na poupança, É né? mais ou menos isso. Então, a gente também passa a ver isso como um bem-estar mesmo, e não só como algo que precisa de um Físico, resultado né? imediato, Não, e estético, até né? eu tenho um dos meus professores de tênis, ele tem 69 anos. Gente, ele vai fazer Sim. 70 anos. Gente, Ele corre mais do que eu na quadra. aham, eu acredito porque o meu marido joga tênis e de vez em quando ele participa de alguns torneios, eu vou assistir. Gente, só o Marada 60 mais dando um Exato. show! E daí eu falo, gente, qual é Vou o matricular o segredo? Lucas lá. Mas é o quê? É alimentação saudável. E daí até a gente tava conversando sobre isso. Ele falou que, tipo assim, que quando as pessoas elas têm algum esporte e elas gostam desse esporte, elas querem ficar bem para Poder praticar o praticar. esporte. Então, tipo assim, eu não posso tomar uma garrafa de vinho na noite anterior e no outro dia, às Perfeito. 8 da manhã, ela jogar tênis. Eu não vou conseguir. É uma reação em mas cadeia, é né? que essa geração que veio antes, a alimentação deles era muito natural. Uhum. A nossa alimentação é uma alimentação fast food. É no rápido. Não, ontem eu comecei a fazer fisioterapia pélvica pra já me preparar pro parto. Aí eu tava parando, eu comentei com ela, falei, gente, eu não sabia que isso existia. Como é que a minha avó fazia? Daí ela falou algo, a tua avó se movimentava mais do que tu. Exato. Com certeza, né? Então a gente precisa hoje em dia, por que antigamente não se precisava? Porque hoje a gente tá sentada Atrofiando. a tarde toda, É o dia inteiro escritório, aqui. o dia inteiro. Gente, tá tudo na
palma da mão. Aqui tem muita... Nesse livro fala da questão da dopamina, né? Ah, sim. Perfeito. Pra gente desacelerar um pouco. Porque o que que acontece, tá? Por exemplo, tu tá assistindo um filme. Aí tu pega uma pipoca. Tu precisa de mais dopamina. Aham. Aí daqui um pouco tu pega o celular pra ver uma mensagem. Tu tá assistindo filme, tá comendo... Não, daí tu pega um refri pra tomar. Daí tu pega o celular. É muita dopamina. Assim, ó, cara, faz uma coisa de cada vez. Perfeito. Outros hábitos também que eles pedem pra gente trocar. Se tem coisas próximas que tu pode ir a pé, vai a pé. Perfeito. Se tu estiver... Te dedique ao que tu estás fazendo. Se tu tá caminhando, caminhe. Não fica caminhando mexendo no celular. Perfeito. Se tu tá... Um restaurante, qualquer coisa. Exato, Marca se o tu tá telefone. com as pessoas. Porque é muito isso. E a gente fica tipo assim, não, entrou uma mensagem. Não sei o que, vou ver o que que é. Não, tira o foco e seja mais intencional, né? Presente. Então eles vão falando assim, como tu... não é que dopamina é ruim, não. Mas o excesso de dopamina rápida Sim. é É. ruim. Sim. Então eles falam até da questão de séries. Tipo, a série... Como é que a gente fazia antigamente? Assistia a novela um dia. Daí no outro dia, no outro horário, Tinha que tinha o mesmo esperar. capítulo. Aprendi a lidar com o tédio de Exato. esperar, Não, né? e tu ficava com aquela vontade. Hoje a gente, o que a gente faz? Maratonar. Daí, encerrou, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Daí tu maratona o final de semana inteiro, chega segunda, que monótono, sabe? Aham. Que trabalho monótono, que não sei o que, Aham, é sabe? bem assim. Então é muito, muito bacana, porque eu tô aprendendo e desaprendendo algumas coisas. Que legal. A dopamina. Que Então, legal. tipo assim, hoje eu fui pro tênis de carro, porque depois eu tinha um compromisso, mas eu tenho ido pro tênis a pé, que é perto da minha Legal. casa. Sabe? Tenho feito coisas... Eu faço muito isso também. Meu, Muito bom. meu marido brinca, eu sou andarilha. Eu amo andar. Adoro. Amo andar. Adoro. Nossa, Muito eu acho que bom. agora daria mais outro Muito podcast, bom. né? Que é um assunto também que eu amo hábitos, A gente esse chama na segunda desenvolvimento. temporada. Mas é que isso é importante a gente muito, trazer. muito. Porque a gente acaba abdicando, cortando essas partes que são Perfeito. prazerosas até explodir. Daí tu volta, tudo de novo. Perfeito. Então, assim, se eu puder dar um conselho, cuidem de si também. Perfeito. Muito bom. Perfeito, Su. Porque se a Muito gente não cuida obrigada do pela tua CPF, não há nem participação. CNPJ que fique Exato. bem. Perfeito. Exato. E que episódio incrível, Muito bom. meu Deus. também. Su. Muito bom. Eu já te admirava pelo que eu via, Sim, querida. mas Agora hoje te por admiro conhecer, muito né? mais pelo que eu sei de Ai, ti, obrigada, pelo que, gurias. enfim, pelo que tu é. Então foi um episódio muito rico, muito transformador, muito Que profundo bom, também, adorei prático, também. enfim. Eu agradeço, né, pela Ju, querida, né, que me convidou e por conhecer vocês também. Foi uma Nossa. grata surpresa. É verdade. Com certeza, eu sabia que vocês eram pessoas maravilhosas, mas foi uma grata muito bom, surpresa. muito bom. Superaram a Pra nós também. expectativa. Ai, que Pra bom. nós Então, também, vocês- muito bom. Eu sempre falo que Deus também é o nosso sócio, né, Sim. majoritário, e Jesus está sempre nessa mesa com a gente. Amém. Amém. Então, que vocês também saiam daqui sempre com essa certeza, né, que Ele está Sim. aqui, enfim, cuidando de vocês. E é isso, que episódio Sim, lindo, muito né? bom. Você aí de casa, Adorei. espero que vocês É. tenham aproveitado. Comente aqui o que achou, dúvidas, enfim, vamos amar ler o teu comentário, afinal, isso é para vocês. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau.